É possível roubar em uma eleição perfeitamente democrática. Afinal, o que é a democracia? Ou melhor, como que nós elegemos os nossos representantes hoje? Será que isso é feito da forma mais justa possível? Aliás, se você leu o título desse vídeo, como é que os americanos roubam nas eleições sem que ninguém seja punido? E será que isso acontece no Brasil também? Bom, já vou te adiantar que sim, isso acontece de certa forma, mas antes eu quero te pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Estamos quase chegando à marca de 1000 inscritos e só vamos conseguir chegar lá com a tua ajuda. Bom, problemas na democracia representativa. Do que eu tô falando aqui? Eu tô falando, em um primeiro momento, de nada mais nada menos do que uma prática conhecida como gerrymandering. Mas antes eu preciso te atentar a um outro fato. Vamos lá. Digamos que você seja o governante de um país e você precisa decidir como que vão ser eleitos os representantes do povo. No caso dos Estados Unidos, precisamos lembrar primeiro que as eleições presidenciais são realizadas através de colégios eleitorais e não de forma direta. Em outras palavras, você escreve no seu voto em papel quem você quer que seja o presidente dos Estados Unidos. E esse voto, então, é contado dentro do seu estado. Isso é claro se você for um cidadão norte-americano. E a questão aqui é que cada um dos estados dos Estados Unidos possui um determinado número de eleitores, os electors. Eu vou chamar assim daqui pra frente. Se um estado possui 30 membros do Congresso, contando senadores e membros da Casa dos Representantes, ele também possui 30 desses electors. Ao todo, existem 538 electors no país, espalhados pelos estados conforme essa imagem oficial do governo. E o grande porém aqui é justamente que em 48 estados e no distrito de Washington DC, ou seja, na arrasadora maioria do país, se em um estado, por exemplo, 51% ou 60% das pessoas votaram no candidato ABC, 100% dos electors, todos os electors, vão para o candidato ABC. É um formato winner takes all, vencedor leva tudo, em que quem possuir a maioria dos votos em um estado leva todos os electors do estado. Ou seja, não é distribuído de forma proporcional aos votos que foram dados. Isso faz com que seja possível, por exemplo, que os Estados Unidos elejam um presidente que não possui a maioria dos votos da população, mas sim a maioria dos electors, dado que diferentes estados possuem diferentes quantidades de electors que não está necessariamente ligado à quantidade de pessoas em um estado. E isso não é só teoria. Na prática já aconteceu várias vezes. Inclusive em 2016, quando Donald Trump foi eleito presidente. Ele foi eleito com apenas 46,09% dos votos da população, a minoria do voto popular, mas 55,5% dos votos dos electors, 304 votos no total de 538. Ou seja, em quantidade de votos de cada pessoa, a Hillary Clinton teria sido eleita presidente dos Estados Unidos, mas perdeu por conta do sistema de colégios eleitorais. E eu ainda sequer entrei no problema do gerrymandering, mas eu já quero te perguntar, você concorda com esse sistema? Você acha que isso aí faz sentido? Ou que o que deveria definir uma eleição é mesmo a maioria do voto popular, como é feito aqui no Brasil, por exemplo? Deixa o teu comentário aqui embaixo, porque agora a gente vai começar a entrar no assunto do gerrymandering. Só que antes disso, vale a gente diferenciar rapidamente os dois principais tipos de democracia: a democracia direta e a democracia indireta. Na democracia direta, nós temos a participação das pessoas para decidir assuntos do governo. Aqui no Brasil, o artigo 14 da nossa Constituição prevê 3 maneiras para que isso ocorra: referendos, cujo voto é convocado após a edição de alguma lei ou norma; plebiscitos, cujo voto é convocado antes da edição; e iniciativas populares, quando alguém que não é um político apresenta um projeto de lei. Já na democracia indireta, também chamada de democracia representativa, o povo elege representantes e são os representantes que criam e votam em relação a novas leis, edições de normas e por aí vai. É o maior sistema que nós temos aqui no Brasil com a eleição dos deputados, por exemplo. É indireto, pois a população não vota nas leis, vota nos representantes que aí sim votam nas leis. Também nós temos um terceiro tipo chamado de democracia semi-direta, mas isso aqui é assunto para outra hora. Vamos voltar agora para a expressão do dia: gerrymandering. Gerrymandering é a manipulação política de fronteiras de distritos eleitorais com a intenção de criar vantagens ou desvantagens políticas na contagem de votos e eleição de representantes. Tá, olha só, é mais fácil entender tudo isso olhando para alguns exemplos. Digamos que a gente tenha essa disposição aqui dos eleitores: os quadrados azuis que votam em um candidato e um partido e os círculos laranjas que votam de forma contrária. Nós temos então ao todo 60% de azuis e 40% de laranjas. Se nós formos separar em 3 distritos diferentes, nós podemos fazer
ser dessa forma aqui como já está aparecendo. Em cada um dos 3 distritos, o azul é maioria. Nós teríamos, então, 3 representantes azuis eleitos. Os laranjas não estariam representados, mesmo eles sendo 40% da população. Por outro lado, se nós separarmos dessa forma aqui, nós temos 2 distritos com maioria azul e 1 distrito com maioria laranja. É algo um pouco mais justo, um pouco mais perto da realidade, considerando a preferência da população em geral. Lembrando, 60% azul, 40% laranja. Agora, nessa última separação, nós temos 2 distritos laranjas e 1 distrito azul. 2 representantes laranjas e 1 representante azul. Mesmo os laranjas sendo a minoria na população, eles conseguiram maioria na representação através da divisão estratégica dos distritos. Claro, existem outros exemplos matemáticos que mostram como é possível brincar com as eleições e com o desenho dos distritos, dividindo os eleitores de formas diferentes, buscando uma ou outra maioria, mesmo que não represente adequadamente uma determinada população. E não à toa, a própria Wikipédia em inglês classifica a prática de gerrymandering como uma forma de discriminação. Entenda, gerrymandering, originalmente gerrymandering, tem como origem o desenho dos distritos de Massachusetts feito por Elbridge Gerry, então o governador do estado. Gerry havia redesenhado os distritos para favorecer o Partido Democrata nas eleições para senador. Fato, inclusive, que ele conseguiu alcançar nas eleições de 1812, elegendo um senador democrata, mesmo que o estado tivesse uma maioria republicana. E o interessante é que foi nesse mesmo ano, em 1812, que o Boston Gazette comparou o desenho esquisito dos distritos a uma salamandra mitológica. No caso, a salamandra de Gerry, a gerrymander, por isso o nome gerrymander. Trazendo um exemplo da vida real, nós temos uma coisa que aconteceu bastante recente no Texas há algumas décadas, ali no início dos anos 2000. Quando a gente pensa em separação distrital, talvez o que veio na cabeça seja algo de separar como de forma quadriculada ou de forma hexagonal, tipo Honeycomb. Daí nós teríamos algo com áreas similares, o que faria sentido em um primeiro momento. Entretanto, olha só o que aconteceu. No ano de 2002, após muitos anos de disputa, os republicanos finalmente conseguiram a maioria da representação no estado do Texas. E buscando garantir essa maioria, no ano seguinte, após uma briga política ferrenha, eles conseguiram redesenhar os distritos do estado de forma a diluir os votos dos democratas, fazendo com que nas próximas eleições, nas eleições seguintes, em 2004, também fosse de uma maioria republicana. Porém, essa redistribuição, ela foi um pouco na cara dura. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, foi que eles pegaram um distrito lá de longe para diluir o voto dos democratas que moravam perto de Austin, a capital do estado. E essa segunda imagem aqui mostra um pouco melhor essa questão. Em azul, nós temos os distritos democratas, em vermelho escuro, nós temos os distritos originalmente republicanos, e em vermelho claro, nós temos os distritos republicanos que foram ganhos com a nova redistribuição de distritos. Ou seja, acaba sendo possível, sim, decidir e manipular uma eleição com base na redistribuição dos distritos de um estado. Mas e além de um estado? Ou ainda, e no Brasil? Como é que funciona a eleição de representantes por aqui? Bom, aqui nós temos 2 eleições diferentes, a de deputados federais e a de senadores. E eu não quero entrar aqui no mérito de discutir sobre eleições proporcionais e como o seu voto para deputado não é exatamente para o seu deputado, isso com certeza dá um assunto para um outro vídeo completo. Ao invés disso, eu quero aqui atentar para uma diferença importante que existe entre as eleições para deputados federais e para senadores aqui no Brasil. Na Constituição Federal de 88 consta nos artigos 44 a 46 como que funcionam as eleições para a Câmara dos Deputados e do Senado Federal. No caso, vou ler aqui o artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Ou seja, o número de deputados eleitos aqui no Brasil é proporcional à população de cada estado, sendo no mínimo 8 e no máximo 70 deputados por estado. Inclusive, atualmente nós temos essa composição de deputados aqui. Pessoalmente, eu não vejo nenhum problema nisso. O meu maior problema está sim no artigo seguinte. Se liga só no artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Eu repito, cada estado possui 3 senadores, cada senador com mandato de 8 anos.
Isso significa que o estado de São Paulo, por exemplo, possui 3 senadores. Ok, tudo bem. O estado do Acre também possui 3 senadores. Você acha isso justo? Você acha que isso, por exemplo, consegue corretamente representar a população? Representar os interesses da população? Ainda mais considerando o poder que o Senado brasileiro possui? 3 senadores por estado, vamos lá. Considerando que a população do estado de São Paulo é de 47 milhões de pessoas, aproximadamente, com 3 senadores nós temos um senador para cada 15,6 milhões de pessoas. Considerando que a população do estado da Bahia é de cerca de 15 milhões de pessoas e que o estado possui 3 senadores, isso dá um senador para cada 5 milhões de habitantes. Considerando que a população do estado de Roraima é de cerca de 650 mil pessoas, isso dá um senador para cada 217 mil pessoas. Compara esse último número com a proporção de São Paulo, de um senador para cada 15,6 milhões. Estariam essas pessoas melhor ou pior representadas no Senado Federal? Se a gente parar para considerar por região, nós temos a região Sudeste com 89 milhões de pessoas e 4 estados. Isso totaliza 12 senadores ao todo. Já a região Centro-Oeste possui apenas 16 milhões de pessoas. Considerando os 3 estados e o Distrito Federal, possui também 12 senadores. Só que na região Sudeste nós temos um senador a cada 7 milhões e meio de pessoas. Na região Centro-Oeste é um senador para cada 1,4 milhão de pessoas. Até que ponto que faz sentido nós termos uma Câmara de Deputados que representa proporcionalmente a população do país, enquanto nós temos um Senado Federal eleito de acordo com a separação arbitrária dos estados? Será que o que consta na Constituição de 88 realmente é a solução mais democrática? Ou será que não está na hora de nós repensarmos como o sistema em si funciona para melhor representar o povo em geral? Eu, pessoalmente, acredito que faz parte, sim, de um processo democrático nós revermos essas questões de tempos em tempos, justamente para garantirmos que nós estamos em um bom caminho, mais justo e melhor para todos. Meu nome é José e eu te vejo em uma próxima oportunidade. Um abraço.